Você conhece os princípios e as diretrizes do SUS? Esse é um assunto extremamente importante para todas as provas de concurso e muita gente não sabe esse conteúdo. Ou você acha que princípios do SUS são só os princípios de integralidade, universalidade e equidade? Bom, se você acha que todos os princípios são esses, você realmente está precisando estudar. Então, na aula de hoje, a gente vai ver tanto os princípios quanto às diretrizes do SUS, né? As diretrizes do SUS é um conteúdo anterior aos princípios, ele é da Constituição Federal, né? A gente tem aula aqui do canal falando sobre a Constituição Federal, você encontra esse tema lá no artigo 198 da Constituição Federal, mas a gente vai aqui falar nessa aula. E os princípios do SUS, ele é da Lei 8080, né? Inclusive, esse vídeo aqui faz parte de uma série de vídeos falando sobre a Lei 8080, né? Esse aqui já é o quarto vídeo, mas se você quer falar só ver as partes de princípios e diretrizes do SUS, isso a gente vai falar todo nessa aula, né? Você não precisa ter assistido os vídeos anteriores. Então, os princípios do SUS que a gente vai falar aqui na Lei 8080 é como se fosse uma atualização das diretrizes que aparecem na Constituição Federal. Porém, isso não faz com que você não precise estudar as diretrizes, né? Você precisa dos dois conhecimentos, porque nas provas vão perguntar sobre as diretrizes também. Por isso que você precisa desses dois conhecimentos e eu vou trazer ele aqui nessa aula, né? E caso você ainda não me conheça, eu sou o Bruno Tizeri, sou enfermeiro, especialista em educação e esse aqui é um canal focado em conteúdos para concursos da área da saúde, né? Então, se você é enfermeiro, nutricionista ou qualquer outro profissional da área de saúde e está estudando para concurso, se inscreve aqui no canal que com certeza eu vou te ajudar nesse fim. E lá no artigo 7º da Lei 8080, né, é o artigo que vai falar sobre os princípios do SUS. Ele vai falar no seu artigo 7 que as ações e os serviços públicos de saúde e também os privados contratados ou conveniados que integram o SUS, lembrando que a rede privada ela integra como complementação ao SUS, né? Então, tanto o serviço público quanto o privado deve seguir os princípios do SUS, né? Lembrando que o privado como rede complementar de saúde. Então, todos os serviços que entregam o SUS, né, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes, ou seja, eles devem seguir as diretrizes da Constituição Federal. Além disso, devem obedecer os princípios, né? Então, eles traz os princípios que são meio que atualizações, né? Mas ele diz que as redes também precisam seguir as diretrizes, né? Você vai ver que o texto dos princípios vão trazer pontuações que já estão nas diretrizes, então meio que ele está somando, né? Então vamos ver primeiro as diretrizes, né? Lembrando que as diretrizes vão estar lá na Constituição Federal, como ele falou, lá no artigo 198. O artigo 198 fala que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada. Lembrando que essa Constituição Federal é de 1988 e até então o serviço de saúde ele não era regionalizado, né, como a gente é hoje, dividido em polos em que cada um tem autonomia de ver ali as ações que são mais relevantes para a população. Na época não era assim. Por isso ele traz aqui essa importância de ser regionalizada e hierarquizada, né? Porque até então não era. E constitui um sistema único, né? Então ele vai ser hierarquizado, mas ele não vai ser fragmentado, né? Fragmentado quer dizer que ele cada parte ali, cada unidade, ela é sozinha com ela mesma e não está relacionada às outras. Não, aqui não, ela é regionalizada, né, hierarquizada, é dividida, mas elas são interligadas umas às outras, né? Uma pessoa pode usar o serviço de uma e ir para outra cidade, usar o serviço de outra, então elas são todas conectadas. E todo esse serviço ele é organizado de acordo com as seguintes diretrizes, né? Então, diretrizes está relacionado à Constituição Federal. Cuidado para não trocar, né? E a diretrizes, elas são
três, né? E a primeira diretriz está falando sobre a descentralização, né? Como a gente falou, antigamente não era unificado esse serviço, né? Era todo fragmentado, e depois a gente teve a unificação, mas a gente nunca teve uma descentralização, como eu falei, né? Onde cada unidade poderia ter autonomia ali de ver as ações de saúde mais relevantes para aquela região, né? E a direção é única em cada esfera de governo. Então a gente tem ali a esfera municipal, esfera estadual, a esfera federal, né? Cada um com a sua Secretaria de Saúde, a federal com o Ministério da Saúde, fazendo ali as suas indicações, né? E a segunda diretriz está relacionada à integralidade. Esse é um conceito que a gente vai falar lá sobre os princípios do SUS, né? Aqui está falando sobre o atendimento integral, ou seja, vai atender todas as necessidades dos indivíduos, mas tendo prioridade para as atividades preventivas. Ou seja, a gente quer prioritariamente evitar que a pessoa fique doente, a trazer o cuidado, né, mais de nível superior, ou cuidar quando a pessoa está doente. Só que um ponto importante, a gente vai atentar à prevenção, né? Esse é o ponto importante, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Ou seja, a gente não pode dar toda a verba de saúde para a prevenção e ficar sem verba para os níveis, né, secundários, terciários. Então, não dá para você sacrificar uma coisa para beneficiar a outra, né? É só dar prioridade, caso possível, ali com a verba, para as ações de prevenção. E outro ponto importante, que é a terceira diretriz, está relacionado à participação da comunidade. Lembrando que a Constituição Federal, né, ela foi escrita, desenvolvida já com a participação da comunidade através da 8ª Conferência Nacional de Saúde, né? Então, ela restitui aqui dizendo que a participação da comunidade é muito importante para desenvolver ali as diretrizes, né? Então, é um ponto que você tem que se atentar. E uma coisa extremamente importante que vai cair com certeza na sua prova é você não confundir as 3 diretrizes com os 3 princípios doutrinários do SUS. Eu até trouxe aqui, né, a pontuação para você não confundir, que os 3 princípios doutrinários provavelmente você já ouviu ou você já conhece e domina, né? Que é o princípio de universalidade, integralidade e equidade. Lembrando que equidade é diferente de igualdade, né? Igualdade é você dar tudo do mesmo jeito a todos, e equidade é você dar mais a quem precisa de mais e menos a quem precisa de menos, mas dando a todos, né? Esse é o princípio de equidade. Então esses 3 princípios, né, são os princípios doutrinários do SUS, né, que é diferente dos princípios que a gente vai conversar aqui da Lei 8080. Então, se atenta na sua prova, quando ele estiver falando sobre os princípios do SUS, muito provavelmente ele vai estar falando sobre o que a gente vai conversar aqui na aula, que são os princípios da Lei 8080. Só que, se ele estiver falando na questão sobre princípios doutrinários, ele provavelmente está falando desses 3, né? De igualdade, universalidade e equidade. E normalmente, quando ele vai falar desses 3, ele ainda traz um título que ele está falando desses 3. Então, não é difícil você se atentar, né? Só que esses princípios que a gente vai conversar aqui na Lei 8080 também são cobrados em prova e também vão aparecer, né? Inclusive, eles aparecem aqui, né? O primeiro princípio que a gente vai conversar já é de universalidade, né? Que é um dos princípios doutrinários que a gente estava falando. Então vamos dar sequência aqui sobre os princípios que aparecem na Lei 8080, né? Agora a gente está falando sobre os princípios, lembrando que antes a gente estava falando sobre as diretrizes que estão na Constituição Federal. Então, as ações de saúde, né, que a gente estava falando, do SUS, né, as ações integradas entre ações públicas e privadas, devem seguir ainda os princípios, né, que a gente tinha visto que elas devem seguir as diretrizes, mas também os princípios. O primeiro princípio, como eu falei, né, é a universalidade, que é dar acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, né? É que dizer que todas as pessoas, independente, né, da situação que elas estejam, todas elas têm acesso a todos os níveis de saúde. E lembrando, para não confundir com a questão de porta de entrada, né? Porque porta de entrada normalmente é a atenção primária, né?
Porém, isso não quer dizer que ela não tem acesso aos outros níveis de atenção, né? Cuidar para você não confundir porta de entrada com acesso, né? Dizendo que a pessoa não tem acesso aos outros níveis porque ela tem que entrar na atenção primária, né? Cuidar para você não confundir isso. Isso não quer dizer que ela não está tendo acesso. Isso é só uma questão de organização e direcionamento, né? E o segundo princípio é a integralidade de assistência. É entendida, então, como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços tanto preventivos quanto curativos, individuais ou coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. A integralidade está relacionado a dar acesso a todos os níveis de assistência, a todas as necessidades que cada indivíduo tem. Ou seja, se uma pessoa dá entrada no serviço de saúde com uma queixa, que às vezes não pode ser sanado naquela unidade, ela precisa dar sequência para uma outra unidade, um nível mais complexo, para ser resolvido esse problema. Se uma pessoa entra com uma queixa, mas na hora do atendimento é identificado que ela tem um outro problema, esse outro problema também precisa ser sanado, ou seja, todas as necessidades do indivíduo precisam ser sanadas. Isso é a relação da integralidade. E também relacionado a atenções preventivas, ou seja, evitar que a pessoa fique doente, mas também curativas, né? Quando essa pessoa fica doente, esse problema também precisa ser sanado. E tudo isso preservando a autonomia das pessoas. Você pode indicar que a pessoa faça certo serviço, que vá para certo lugar, mas cada pessoa tem autonomia no seu próprio cuidado, né? Você pode indicar, mas você não pode exigir ou obrigar que a pessoa tome certa ação ou outra, né? Você sempre tem que trazer a pessoa para a própria atenção, para o próprio cuidado dela, né? Indicando a melhor saída, o melhor medicamento, e ela vai decidir de acordo com o conhecimento que você está dando a ela, né? Para ela vai decidir a melhor coisa para ela. Esse é um conteúdo muito cobrado ali frente a várias situações de amputação, quando o paciente não queria ser amputado, transfusão, quando o paciente não queria receber transfusão, né? Então esse é um conteúdo que aparece muito na prova, né? Então se atenta a esse princípio. E o quarto, a gente tem o princípio de igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios, né? Uma coisa muito importante aí, que muitas vezes não acontece na prática, infelizmente, mas o que está na lei, o que deveria ser feito é que não existe privilégio nem preconceito para nenhuma pessoa, né? Lembrando que você trazer uma pessoa para frente da fila, por ela ter uma necessidade maior, ou por ela ter algum agravante ali que vai danificar a vida, né? Se ela não tiver esse atendimento rápido ou mais rápido que você, isso não é um privilégio, né? Isso é só o princípio de equidade. Ele só está recebendo uma maior atenção porque ela tem uma necessidade maior, enquanto as outras pessoas estão esperando mais porque elas podem esperar, né? Isso não está relacionado a privilégio. E como a autonomia e o direito de escolha das pessoas devem ser preservados, elas também têm o direito à informação, né? Elas também têm o direito de saber o que está acontecendo, direito ao prontuário delas, né? Inclusive essa é uma questão que aparece bastante, né? Sobre o direito ao próprio prontuário, ao que está relacionado, né? Então, o próprio princípio do SUS está falando sobre o direito à informação às pessoas assistidas sobre sua própria saúde, né? Sobre o que está acontecendo, sobre o seu prognóstico, sobre explicações sobre a própria doença, né? Isso tudo é um princípio do SUS e as pessoas têm direito de receber. E não só falar sobre a doença dela e a sua situação de saúde, também é importante falar sobre os serviços que são prestados de saúde, né? Todos os serviços que ela pode receber para resolver o problema que ela tem. Então, o princípio 6 está falando sobre a divulgação de informação quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário, né? Explicar quais são as unidades, quais são os níveis de assistência, quais são as unidades mais complexas que vão dar certo serviço que ela pode vir a precisar, né? Isso tudo está aqui nesse princípio.
E o princípio 7 está muito relacionado à vigilância epidemiológica. A gente falou isso na aula passada, né? Sobre a vigilância epidemiológica, sobre determinantes sociais de saúde. Se você não assistiu, passa lá na aula passada. Ele está falando que a utilização da epidemiologia ela deve ser utilizada para estabelecer as prioridades, porque a epidemiologia vai gerar dados, vai dizer qual é a região que está tendo mais necessidade, qual é a região que está tendo mais doença, quais doenças estão sendo mais prevalentes, né? E vão te gerar dados para que então os serviços e os recursos de saúde sejam melhores alocados. Você não vai botar um recurso numa região que às vezes não está precisando dele, né? É melhor você alocar numa região que vai precisar mais. Por isso que ele está utilizando para ver esses dados, ver os dados que a epidemiologia está gerando, né? Para você então estabelecer qual é a região que precisa mais, né? Isso que é a prioridade, ver qual região que precisa mais, quais precisam menos, para então você alocar os recursos da melhor forma possível, até para você não ter nenhum desperdício, né? Isso que é o princípio 7 do SUS. E o princípio 8 está ali relacionado à terceira diretriz do SUS, né? Falando sobre a participação da comunidade, que a gente já conversou, que é extremamente importante, né? Então a gente vê que todos os 3 diretrizes lá da Constituição Federal estão aparecendo aqui nos princípios, né? E o princípio 9, né? Outra coisa que já aparecia lá nas diretrizes está relacionado à descentralização político-administrativa, né? Que é aquela descentralização entre as esferas de governo, né? Não é a União, né? Ali o Ministério da Saúde falando tudo que tem que fazer no país inteiro. Não imagina, né? Você fazer uma ação de saúde no país inteiro de forma uniforme, né? E você vai estar tratando uma doença que só tem uma determinada região e você vai tratar essa doença em uma outra região que nem tem essa doença, né? Não faz sentido. Por isso que tem a descentralização, né? Cada unidade fazendo as ações de saúde mais importantes para essa unidade, né? E não para outra. Por isso a descentralização é tão importante. E tem a direção única em cada esfera de governo, ou seja, em cada esfera tem uma unidade que vai mandar. Aí vai ter a nível federal o Ministério da Saúde, a nível estadual a Secretaria Estadual de Saúde, e ao nível municipal as Secretarias Municipais de Saúde, né? E a ênfase disso da descentralização dos serviços para os municípios. Então, o nível mais importante de saúde sempre vai ser os municípios, inclusive são eles que recebem maior verba de saúde, né? A gente tende a pensar que quem tem mais dinheiro é a União, né? Mas em proporção quem recebe mais dinheiro são os municípios, né? Porque a descentralização deve ser por eles, porque eles estão mais perto da população, né? Eles que são a menor unidade e eles que vão atuar ali relacionado às necessidades deles, como a gente falou, né? E o ponto B, né, que é a regionalização e hierarquização da unidade, né? Dando atenção ali à prevenção e depois aos cuidados, né? A tratar o que aconteceu. E o princípio 10 está falando sobre a integração em nível executivo, lembrando que o nível executivo está falando de fato da execução, né? Ele está falando que então que a execução das ações de saúde devem ser integradas com o meio ambiente e o saneamento básico. Se você lembrar na aula de determinantes sociais de saúde, né, que são os fatores que vão determinar se uma pessoa está doente ou está saudável, né? São fatores que vão influenciar com a saúde do indivíduo. O meio ambiente e o saneamento básico são fatores que influenciam na saúde. Por isso que ele está falando que as ações de saúde devem ser integradas tanto com o meio ambiente, que está no entorno daquela pessoa, e o princípio 9, né, está falando sobre a integração da rede. Como eu falei, né, cada unidade de saúde ela não atua sozinha, né? Ela faz parte de uma rede. E essa rede, né, tá falando justamente aqui no princípio 11, né, que está falando que devem ser conjugados recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos estados e distritos federais e dos municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população. Ou seja, se tem um município que
tem um certo recurso de saúde e o município vizinho não tem, né? Eles devem fazer um acordo para que essa pessoa possa, no município vizinho, utilizar esse recurso que ela precisa. Lembrando, né, que a gente tem o princípio de integralidade, né? Então, o governo, né, o sistema de saúde deve prover o que a pessoa precisa. E um jeito de fazer isso, né, é dar essa conexão com o município vizinho, uma unidade vizinha, para que essa pessoa possa ir lá. Por isso que ela está falando dessa conjugação, ou seja, dessa união de recursos, tanto financeiros, tecnológicos, materiais e humanos, entre todas as esferas de governo, né? O princípio número 12 também é muito importante para questões de prova, né? Ele falando sobre o princípio de resolutibilidade do SUS, né? Ou seja, toda necessidade precisa ser resolvida. A gente estava falando lá sobre a integralidade, né? Que todas as necessidades do indivíduo precisam ser resolvidas. Mas cada um desses níveis que a pessoa vai passar precisam ser resolutíveis por si só. Ou seja, se a pessoa está aparecendo com uma necessidade muito complexa e ela aparece na atenção primária, né? A porta de entrada. A porta de entrada não é capaz de resolver esse problema na totalidade, mas ela precisa ser resolutível, ou seja, ela precisa dar o primeiro cuidado ali à pessoa, não vai deixar a pessoa morrer de uma vez só, você está sangrando muito, sei lá. Ela precisa dar um primeiro cuidado, mas ela precisa encaminhar para o nível secundário, ou seja, ela precisa ser resolutível na capacidade dela. Ela não pode só pegar, olha, esse daqui não é um problema meu, eu não posso resolver, tchau, vai embora. Não, ela não pode ser isso, ela precisa ser resolutível, ela precisa ter a capacidade de resolver o problema ali dentro dos recursos dela. Por isso ele diz que o princípio 12, né, é a capacidade de resolução de serviços em todos os níveis de assistência, né? Mesmo que um nível de assistência não tenha o recurso necessário, ela precisa dar sequência para o próximo nível, né? Ela precisa chamar uma ambulância, ela precisa orientar a pessoa a ir a tal unidade, caso a pessoa tenha capacidade, né? Ela tá andando, ela tá bem ali, ela precisa dar sequência a esse serviço. E o princípio número 13 está falando sobre a organização dos serviços de saúde, né? Eles precisam ser organizados para evitar duplicidade de meios para os fins idênticos. Não é ter duas unidades, uma do lado da outra, que faz a mesma coisa. Isso é desperdício de recurso. Ou dois meios, né? Por exemplo, dois formulários que a pessoa precisa fazer para chegar ao mesmo fim, né? Isso só dificulta o atendimento das pessoas e não traz nenhum benefício. Por isso, um dos princípios é evitar a duplicidade, né, para os fins idênticos, né? Dois meios para chegar no mesmo lugar. Isso só custa recurso e dificulta o acesso das pessoas, né? E o princípio número 14 é um princípio novo. Inclusive, se você está vendo por algum material antigo, ou se você assistiu o meu vídeo antigo, que é de 2023, se eu não me engano, não tem esse princípio daqui, né? O princípio 14 está relacionado às mulheres vítimas de violência doméstica, né? Então, a organização do atendimento público, ele precisa ser especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica. Ele está falando de uma unidade focada em atendimento a mulheres vítimas de violência. E esse atendimento, ele precisa garantir, entre outros, atendimento a essa pessoa, acompanhamento psicológico, cirurgia plástica reparadora, caso a mulher precise, né? Tudo isso em conformidade à lei, né? E ele ainda traz um parágrafo único, né? Para os efeitos desse inciso, né, que a gente está falando sobre o inciso 14, as mulheres vítimas de qualquer tipo de violência têm o direito de serem acolhidas e atendidas ao serviço de saúde prestado dentro do SUS, né, na rede própria ou conveniada, ou seja, na rede privada, em local e ambiente que garanta sua privacidade. E restrição, esse aqui é um ponto extremamente importante, restrição do acesso de terceiros não autorizados, ou seja, se tiver algum familiar relacionado à pessoa, o agressor, né, ela tem o direito de falar, não, eu não quero que essa pessoa entre, essa pessoa não tem, não quero que essa pessoa tenha acesso a nenhum dado, não tenha perto de mim, ela tem o direito de fazer isso, né? Isso ele ainda traz aqui, em especial,
ao agressor, o que faz todo sentido, né? A pessoa já agrediu a mulher, você vai trazer o agressor para ficar ali do lado da mulher enquanto ela tá se recuperando? Não faz o menor sentido. Mas ele traz aqui para evitar o óbvio, né? E o 15º princípio é a proteção integral dos direitos humanos de todos os usuários, em especial a uma atenção aos maus tratos, negligência e violência sexual praticado contra criança e adolescente, né? Lembrando que muitas dessas violências são identificadas quando a criança vai ao serviço de saúde ver uma outra coisa, né? A criança está com febre, está com uma outra queixa, e o profissional que está atendendo acaba identificando sinais de maus tratos, né, e dá sequência ao cuidado dessa criança. Então ele está falando que essa atenção na identificação, né, é um princípio do SUS, e é muito importante também todos os profissionais se adentrarem às crianças, né, e ter atentado ali a sinais de maus tratos para distanciar essa criança do agressor, né? E para fixar esse conhecimento, eu trouxe aqui algumas questões, né? Vamos ver, porque primeiro, as ações e serviços públicos da saúde que integram a rede regionalizada e hierarquizada que constitui o Sistema Único de Saúde, né, o SUS, ele é organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Então, eu estou perguntando sobre as diretrizes lá da Constituição Federal, lembrando que são 3, né? As diretrizes são atendimento básico, participação da gestão e centralização, a descentralização, atendimento integral e participação da comunidade, a centralização, atendimento integral, participação social, descentralização, atendimento fragmentado e participação da gestão, integralidade da assistência, participação social e centralização. Alguns conteúdos aqui que ele está trazendo, né, são algo que o sistema de saúde deve evitar acontecer, né? Por exemplo, né, o serviço de saúde ele não deve ser centralizado, né? Um dos princípios justamente é a descentralização dessa assistência, né? Outra coisa falando sobre o atendimento fragmentado. Lembrando, né? Ele deve ser descentralizado, mas nunca fragmentado. Fragmentado quer dizer que cada fragmento é uma unidade e não tem conexão com outra, né? Isso não deve nunca acontecer, né? Por isso que ele nunca deve ser fragmentado. Então, tirando, né, esses pontos que eles se repetem aqui, né? A resposta certa é a letra B. Seguindo para a próxima questão, né? Quanto à criação do Sistema Único de Saúde, a Lei 8080, né? Que é a lei que a gente conversou, no seu artigo 7º, lembrando que é o artigo 7º que fala sobre os princípios do SUS, e ele está falando justamente sobre os princípios doutrinários, né, que são aqueles 3 que a gente conversou. Aí ele traz que alguns desses princípios organizacionais, os princípios organizacionais são os outros, né? A gente conversou que os princípios doutrinários são 3. Normalmente a gente chama os outros princípios de princípios organizacionais, né? Eles são também chamados de diretrizes, né, na Constituição Federal. Lembrando que a Constituição Federal traz aqueles 3, que esses 3 são chamados de diretrizes. Ele só está falando aqui, dando esse dado, caso você não saiba, né? Ele fala que essas diretrizes aparecem no seu artigo 198. E ele vai perguntar, então, agora, quais são eles, né? Então ele só embromou aqui, falou dados que você não precisa, no fim ele só quer saber quais são as diretrizes que aparecem na Constituição Federal. Aí ele deu aqui que é a universalidade e igualdade, divulgação de informação e participação da comunidade, participação da comunidade e descentralização, conjugação de recursos e universalidade. Aqui, tanto o princípio de universalidade quanto igualdade estão no SUS, mas estão falando lá na Lei 8080, estão lá nos princípios do SUS, por isso que, como ele está perguntando sobre as diretrizes, está errado, né? A divulgação da informação e a participação da comunidade está dentro das diretrizes, só que a divulgação da informação está dentro dos princípios do SUS, né? E não das diretrizes. Por isso que está errado, né? A conjugação de recursos e a universalidade também são princípios do SUS e não diretrizes. Porém, a participação da comunidade é a diretriz número 3 e a descentralização é a diretriz número 1, né? Por isso, a resposta correta é a letra C. E com isso, a gente chega ao final aqui da aula, lembrando que, né, que isso aqui faz parte de uma série, né,
sobre a Lei 8080. Então, caso você, além de querer saber sobre os princípios e diretrizes do SUS, também esteja estudando sobre a Lei 8080, passa nos outros vídeos dessa série aqui, né, que aí você vai ver todo o conteúdo da Lei 8080 que você vai precisar também para a sua prova, né? Bom, até mais, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!